Vamos falar de movimentação de pessoal? Bom, eu decidi fazer essa aula e colocá-la antes do processo de folha, que eu entendo que ela é uma aula extremamente importante para a organização do processo de folha de pagamento como um todo, tá? Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes existem falhas no processo de folha de pagamento porque essa etapa ela não foi devidamente concluída na sua íntegra. Sempre fica faltando uma coisinha para se fazer, e aí depois que processa, esquece de fazer, e aí, quando esquece, vai para o processo final, que é o pagamento, e aí, quando vê, paga errado, esquece de fazer um ajuste, enfim. Então, essa aula eu estou colocando ela antes da aula do módulo oficial de folha, justamente para que você possa ter uma compreensão dos pontos que são fundamentais, que você não deve deixar passar, ok? Não deve deixar passar. Bom, é uma aula que se resume nesse slide, mas que cada, cada um desses tópicos tem uma abrangência enorme, enorme, tá? Então, o conceito aí e os tipos de movimentação que existem. Na verdade, o conceito é todas as alterações, na verdade, movimentação de pessoal são todas as alterações que podem ocorrer no cadastro, né, do empregado ou na situação do empregado, né? Então, existem diversos motivos e eu vou colocar aqui os pontos que você deve ter atenção total antes de você fazer um lançamento. Eu coloquei aqui uma dica: ó, certifique-se de que todas essas movimentações foram realizadas antes do lançamento da folha, ok? Então, vamos lá. Quais são os pontos que são importantíssimos que você não pode esquecer? Alteração de dados pessoais. Isso aqui acontece de forma tempestiva. Ela não tem uma data para que isso aconteça. Isso vai fluindo na vida dos empregados e, consequentemente, vai ocorrendo essas mudanças dentro do ambiente de folha de pagamento. Então, a alteração de dados pessoais são alterações que estão diretamente ligadas à pessoa. Não tem nada a ver com a parte do cargo, com a posição, com os dados relacionados à vaga aquela que a pessoa ocupa. Não tem nada a ver com isso. É exclusivamente informações da pessoa. Então, eu coloquei, por exemplo, nome. A pessoa que casa muda o nome. Então, essa é uma informação que, quando acontece, o empregado deve fornecer uma nova certidão, né? Seja qualquer que seja a finalidade, a pessoa separou e aí volta com uma certidão, quer ter o nome novamente sem o nome de casado, casou, acrescentou o nome. Então, o documento comprovatório de cartório que faz a mudança do nome, ok? Tem que ser entregue na área e esse é um item que acontece, que é tempestivo, ou seja, não tem uma data assim, toda semana tem alteração de dados. Não, pode acontecer somente quando um funcionário tiver uma situação desse tipo. Estado civil, a pessoa casou, saiu de solteiro para casado. Inclusão de dependente. Nasceu um filho, então ele vai lá fornecer a documentação do filho que nasceu para que ele seja um dependente de salário família e de imposto de renda. Tá? Grau de instrução. A pessoa tinha uma determinada formação, fez uma especialização, mudou o seu nível, tinha uma lá ensino médio, aí concluiu o curso superior, mudou o grau de instrução. Sexo, endereço, tudo isso é pessoal, ok? É da pessoa. Então, essas alterações, elas devem acontecer durante um ciclo, ok? Durante um ciclo, para que esses dados sejam confirmados no e-social e essas alterações aconteçam de forma progressiva, né? Porque são informações que precisam estar
atualizadas em todos os órgãos. E aí, parte o empregado deve fazer e parte é a informação que a empresa precisa enviar para poder fazer essa alteração. Bom, isso são dados pessoais. Dados funcionais. Agora a gente está falando que é relacionado ao cargo. Então, existe a parte pessoa e a parte pessoa, parte cargo. Okay? As duas se juntam e fazem um processo único relacionado à admissão da pessoa. Então, nos dados funcionais, são alterações relacionadas ao cargo, ao horário de trabalho, à jornada de trabalho, à função que a pessoa exige, às promoções que podem acontecer, às alterações salariais por força de promoção, por força de N motivos, e principalmente do dissídio, ok? Quando a gente coloca um prazo dentro de um cronograma na área de pessoal, essas alterações, essas sim são previsíveis. Tá? Essas são previsíveis. Então, se você vai mudar o cargo de uma pessoa, vai dar uma promoção, vai mudar o horário, vai mudar a jornada, são previsíveis. Por quê? Ninguém acorda no dia de manhã e fala assim, promove essa pessoa. Não, já existe um estudo em andamento, já existe um processo ali de avaliação da pessoa. Dissídio, por exemplo, né, que é a convenção coletiva, o reajuste pela convenção coletiva. O dissídio, ele acontece uma vez por ano. Às vezes até passa mais de um ano, porque o acordo com o sindicato não sai e a coisa não acaba não saindo. Então, mas é devido que a alteração salarial aconteça a cada 12 meses. Passa um pouquinho, mas as empresas fazem e aplicam o valor pro rata, né? Então, paga os meses anteriores, a data base. Então, o dissídio está previsto. Então, tudo que você vai olhar relacionado à função, você pode dizer, olha, gente, comunicar às áreas que esse tipo de movimentação só pode acontecer até o dia X do mês. A partir dali, nós estaremos processando, ok? Processando a folha e a gente não altera mais esses dados. Então, esses dados foram alterados antes do processamento. Transferências, por exemplo, tem empresas que transferem a pessoa de local de trabalho, de departamento, de filial, empresas do mesmo grupo econômico. Então, essas transferências também devem ser previamente acordadas para que elas aconteçam sempre no início de cada mês. Não existe transferência entre filiais e empresas no meio do mês. Tá? Não existe. Ela tem que ser efetivada numa determinada filial ou numa determinada empresa no início do mês, porque você não vai pagar 10 dias num mês, numa folha, e na outra empresa pagar 20 dias. Tá? Isso não existe. Agora, trocas de local de trabalho, de departamento, é algo que você pode fazer que só vai mudar lá dentro do sistema qual departamento que a pessoa estava, mas não impacta diretamente na folha de pagamento. Tá? Então, também pode ser ajustado um cronograma para que essas mudanças de departamento, mudanças de local de trabalho, isso pode acontecer até a data limite. Para fins de transferências de filial de empresas, é importante que isso seja feito no início do mês, tá? No início do mês. Bom, afastamentos, inclusive férias. Você tem os afastamentos que são por motivos de doença ou acidente, né? Que a gente falou no módulo de afastamentos. E as férias também é considerada um afastamento. Então, dá para fazer programação das pessoas saindo de férias dentro de um determinado período para que você execute o cálculo das férias antes de você entrar no ciclo de fechamento de folha. Vejam que dica valiosa é você não ter que se preocupar com atividades paralelas, tá? Durante o ciclo de fechamento de folha. Então, normalmente as empresas que pagam ali no dia 30, por exemplo, elas recebem movimentações até o dia 20.
Do dia 21 até o dia 30, ela está concentrada em fazer todas essas alterações, movimentações que acontecem durante o mês, fazer toda uma verificação, conferir para ver se está tudo certinho, se não deixou passar nada. A partir dali, o que ela vai tratar são simplesmente exceções. Tá? O último item, por exemplo, desligamento. Você também pode, a empresa também pode programar os desligamentos. O que ela não pode programar é o funcionário pedir demissão, porque isso não está sob o controle dela. Então, a única exceção em demissão, ou as únicas, em demissão, que pode fugir do cronograma que a empresa deve definir com as áreas, é pedido de demissão e demissão por justa causa. Ok? Então, o pedido de demissão, a pessoa não tem gerência sobre o empregado, se ele disser lá, faltando 2 dias para ele pedir demissão, para o mês acabar, ele pede demissão. A empresa não pode impedir. Então, a empresa vai ter que abrir a folha desse cara, cancelar a folha de pagamento, fazer a rescisão dele. Por quê? A empresa não pode. Ela pode negociar com ele para colocar, para ele pedir demissão no primeiro dia do mês seguinte. Ela pode tentar algumas negociações, mas ela não pode obrigar o empregado. E no caso de uma demissão, por justa causa, é algo que aconteceu que foi grave, tem que ser imediato. Okay? Uma agressão, teve furto, teve envolvimento de situações que foram obrigadas a empresas a fazer a ruptura contratual com justa causa, porque tem que afastar imediatamente o empregado. Também não é previsível uma situação como essa. Pode acontecer. Os demais pontos, só se demite pessoas com programação até o dia X do mês. A partir daí, só se demite no início do mês seguinte, porque aí você não fica preocupado com essas ocorrências, porque dentro desse ciclo dos 10 dias, você está vendo, apurando ponto, você está avaliando uma série de coisas, você está comprando benefícios, você está fazendo ali algumas atividades para quê? Para que no momento do fechamento da folha, você esteja exclusivamente focado no fechamento da folha. Tá bom? Então, essas informações são importantíssimas para que você, profissional da área de DP, se organize, tenha um cronograma. Eu vou deixar um modelo para vocês, para que vocês tenham um cronograma que tenha ali as suas datas limites para recebimento de informações, para que você não se enrole durante o período de fechamento com outras atividades que não fazem parte do fechamento da folha. Tá bom? Então, guarde, porque essa aqui é uma aula pré-folha, e que isso aqui, se você colocar isso no seu dia a dia, essa programação no seu dia a dia, você pode ter certeza que o seu processamento de folha vai ser infinitamente, tá? Infinitamente mais confortável do que se você não tiver. Tá bom? Então, fique com essa dica e a gente se vê na próxima aula.